Ei, som, ei, 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 ei. Oi, som, se alguém estiver ouvindo, me dê um retorno aí sobre o áudio. Está dando para ouvir direitinho? Alô? Me ouvem bem? Alguém dê um retorno, por favor? Beleza, já tive aqui um retorno do pessoal. Adiele, Diogênia e Laura. Obrigado. Pessoal, daqui a pouco, então, a gente está começando o estudo dessa manhã, certo? Aqui no relógio do meu computador já é 9h31, mas eu acho que ele está um pouco adiantado. Vou esperar mais um minuto. E aí a gente inicia. Hoje é Dia dos Pais e hoje nós vamos falar então sobre um pai que aparece na Escritura, que é José. José, o pai adotivo de Jesus, por assim dizer. Vamos falar um pouco sobre ele no estudo de hoje. E através da experiência de José, então, encontrar 3 marcas sobre o exercício bíblico da paternidade, certo? Esse estudo eu o ministrei no Dia dos Pais de 2018, na igreja, na classe dos homens, uma classe especial que houve nesse dia. E aí eu revisei o estudo para hoje, melhorei algumas coisas e vamos repeti-lo, se Deus permitir. Muito bem, acho que já estamos no horário, então nós vamos começando nosso estudo, que eu intitulei aí Quem foi José? Quem foi José? Vamos encontrar algumas marcas, então, da paternidade bíblica, a experiência de José, que foi o pai adotivo de Jesus, por assim dizer. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para deixar isso é a vida de vocês, que Deus possa, que Deus confie. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, verso 19. Vamos ler esse texto. Não será uma exposição do texto,
mas nós vamos utilizar esse texto, essa leitura, como uma espécie de ponto de partida da nossa palavra nessa manhã. Evangelho segundo o evangelista Mateus, capítulo 1, verso 19, que diz o seguinte: Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Repetindo, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, bendito Pai, o Senhor, ó Deus, que é o nosso Pai, o Pai, ó Deus, por excelência. É ao Senhor que nós nos dirigimos neste que é o teu dia, neste que é o dia do Senhor, dia, ó Deus, que foi santificado pelo Senhor mesmo, ao fazer Cristo ressurgir dentre os mortos para a nossa salvação. Nesse dia nós nos dirigimos a Ti, ó Deus, na esperança de que mais uma vez a Tua palavra fale ao nosso coração, que nós sejamos, ó Deus, ensinados acerca da vontade do Senhor, em relação a Deus, hoje especificamente, aquilo que o Senhor espera e aquilo que o Senhor ensina aos pais, aos homens que são chefes de família, que já possuem uma prole, àqueles homens, ó Deus, a quem o Senhor confiou a vida de crianças, de filhos, que são, ó Deus, como a Tua própria palavra diz, a herança do Senhor. Que o Senhor, então, ó Deus, possa desobstruir a nossa mente, nos ensinar, também aqueles que ainda não são pais, que aguardam por isso, que anelam por isso. Que o Senhor possa, ó Deus, então, nos mostrar, ó Deus, através da Tua palavra, da Sagrada Escritura, a vontade do Senhor para as nossas vidas, a fim de que glorifiquemos o Teu nome, a fim de que o Senhor seja engrandecido na terra, através, ó Deus, do testemunho do Teu povo. Essa é, ó Deus, a nossa oração, esse é o nosso pedido, mediados, ó Deus, por Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, quando nós pensamos na família de Jesus, na sua família humana, aquela que é chamada de a Sagrada Família, nós frequentemente pensamos apenas na figura de Maria. Muito por causa do romanismo, onde a figura de Maria, sabidamente, tem uma certa proeminência, um destaque muito grande, por assim dizer, Maria, acaba meio que atraindo para si as atenções quando nós pensamos na família de Jesus. Se no Evangelho de Lucas a Maria é chamada de muito favorecida e de bendita, esses são dois adjetivos que Lucas põe sobre Maria no seu Evangelho, chama ela de bendita e de muito favorecida. Antes que isso acontecesse, José estava naquele dilema sobre o que fazer, e nós somos informados aqui que, na tentativa de não infamar Maria, de não trazer desonra sobre ela, acusando-a de deixá-la secretamente, para preservar Maria. E é por isso que ele é chamado, então, de justo. Depois, o anjo se dirige ali a José, explica a situação da obra do Espírito Santo e que ele deveria, então, receber convidado
foi convocado, na verdade, por Deus para informações sobre a identidade desse homem na Escritura. Que também tinha por pai um homem chamado Jacó. Então José era carpinteiro, seu pai se chamava Jacó. O único evangelho que não cita a. Tá cortando, o áudio? Ainda tá cortando? Alguém me deu um retorno aí. Tá dando para me ouvir? Esse acordo pré-nupcial ele já era considerado como um casamento. José já Lucas, a não ser que eu esteja enganado agora, mas é no Evangelho de Lucas, em que em uma viagem a Jerusalém, no feriado do dia da expiação, Jesus se perde da sua família, ou a sua família se perde de Jesus, e nós lemos ali que José e Maria voltam para Jerusalém para buscar o Senhor Jesus ainda criança, ainda adolescente. Então, até os 12 anos de idade, até os 12 anos de idade de Jesus, José estava ainda vivo. Nós não temos informações de quando e como ele morreu, mas nós presumimos que quando Jesus aparece no seu batismo, né, quando Jesus é convocado, então, para iniciar o seu ministério, José já estava morto, porque nós não encontramos informações sobre José. Tem até aquele episódio em que Maria e seus irmãos, Maria e os irmãos de Jesus vão procurá-lo, né, enquanto ele está ensinando. E aí é interessante que aquela é identificada como a família de Jesus. O pai de Jesus já não aparece ali na ocasião, o que nos faz presumir que José morreu, então, entre os 12 anos de Jesus até os 30. Em algum momento desse intervalo, José veio a falecer. Uma outra informação importante sobre José é que ele é chamado de filho de Davi. Veja aí Mateus 1:20, versículo seguinte ao que nós lemos. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, José é chamado aqui de filho de Davi. E isso é muito importante, porque as promessas do Antigo Testamento diziam que o Salvador seria um filho de Davi, que o Messias seria filho de Davi. Nós encontramos essa promessa principalmente no segundo livro de Samuel, capítulo 7, na aliança que Deus faz com o próprio Davi. E é interessante que a ascendência legal era determinada não pela mãe, mas pelo pai. Então não bastava que Maria fosse filha de Davi, descendente de Davi. Era necessário que o Senhor Jesus tivesse um pai
era carpinteiro, ela vai ser importante mais na frente. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chamava sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Veja, Jesus era conhecido então como filho do carpinteiro. Mas versículo 45 diz o seguinte: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Tá com. Mas, rapaz. Como é que tá agora? Alô? Tá dando para me ouvir, pessoal? Alô? O áudio voltou? Certo. Vamos lá. Então, esses textos mostram que Jesus era publicamente conhecido como filho de José. Né? Ele gozava, então, do reconhecimento público de ser filho de José e, portanto, filho de Davi, uma vez que José era filho de Davi. Tomara que não corte mais o áudio, Deus quiser. Então, pensem na responsabilidade que José teve de ser o pai adotivo de Jesus. Em certo sentido, de substituir o próprio Deus Pai. Em um certo sentido, de uma certa maneira, José substituiu Deus o Pai. Já que o Pai, Deus o Pai, é o Pai de Jesus Cristo. E quando enviado ao mundo, quando encarnado, quem exerceu as funções, então, de Pai de Jesus Cristo em sua humanidade foi José. Então pense na responsabilidade que José teve de ser o substituto do próprio Deus, enquanto pai de Deus Filho. E é interessante perceber que, dada a magnitude da responsabilidade, Deus de fato não escolheu qualquer um, mas ele escolheu um homem justo, como o próprio texto de Mateus 1,19 diz. Nós não acreditamos numa santidade, numa beatificação de José, como a Igreja Católica acredita, existe o São José, mas nós cremos sim, nós acreditamos que Deus de fato escolheu duas pessoas, segundo o seu coração, para exercerem o papel de pai e mãe de Jesus Cristo, José e Maria. Existe até um conto, não sei quantos de vocês já ouviram falar disso, mas existe até uma história, não está registrada na Escritura, mas vem da tradição, de que um pouco antes de Jesus nascer, houve uma profecia em Israel que revelou que o tempo do Messias chegar estava próximo, que naquela geração o Messias nasceria. E aí os rabinos, os sacerdotes de Israel, eles reuniram ali na cidade de Belém, já que as profecias diziam que, lá de Isaías, que o Messias nasceria em Belém. Eles reuniram então os homens solteiros e os viúvos para decidir entre eles, ou para verificar entre eles, quem seria o pai do Salvador. Né? E aí, como eu disse, essa história não está registrada na Escritura, ela vem da tradição. Não se sabe se ela aconteceu ou não.
Mas aí diz a história que a profecia revelou que aqueles homens, aqueles candidatos a serem o pai do Salvador, deveriam cada um tomar o seu cajado e aguardar dentro do templo. Porque naquele momento, Deus revelaria quem seria o pai de Jesus. E José estaria entre esses homens. Então, cada um tomou um cajado e foi até o templo. Depois de um tempo, o sacerdote entrou na câmara onde eles estavam e observou o cajado de todos eles. E no cajado de José, na ponta do cajado, havia florescido uma flor branca. E aquele teria sido, então, um sinal de que José seria o pai de Jesus. Nós não temos verificação dessa história e provavelmente ela não aconteceu, porque se isso tivesse acontecido, José teria atraído uma atenção muito grande sobre si, as pessoas saberiam quem seria o pai do Messias, e como nós sabemos, quando Herodes tentou matar as crianças, quando ele matou as crianças na tentativa de matar o próprio Senhor Jesus Cristo, não se sabia qual família albergava então ali o Salvador, o rei dos judeus. Então, provavelmente a história é falsa, é um conto, porque os evangelhos dão a entender de que a Sagrada Família, José, Maria, Jesus, viviam no anonimato. Né? Tudo indica isso. Mas é interessante perceber, então, a importância que é colocada sobre José em razão da magnitude do seu papel, do papel exercido em relação à paternidade de Jesus. Então, agora, passada essa introdução, eu quero trazer aqui, então, 3 marcas da paternidade bíblica que nós encontramos em José. Ainda que as informações sobre o relacionamento entre Jesus e José sejam poucas, nós encontramos, de maneira clara, inclusive, 3 marcas da paternidade bíblica. Então, quem foi José? Quem é o homem que o próprio Deus Pai escolheu para ser o tutor legal do seu filho aqui na terra? Em primeiro lugar, José foi o provedor material de Jesus. José foi o provedor material do Senhor Jesus. Volte para o Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 2, versos 13 a 15. Mateus 2, versículos de 13 até o verso 15. Diz o seguinte: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então nós encontramos aqui José sendo advertido pelo anjo acerca da tentativa de Herodes de matar aquele que havia sido indicado pelos magos, né, no texto anterior, como o rei dos judeus. Então Herodes, enciumado, ele busca matar esse que havia sido proclamado aí o rei dos judeus. Perceba o paralelo entre Herodes e Saul. Assim como Saul quis matar o rei dos judeus, Davi, o rei dos hebreus, Herodes quis matar o rei dos judeus, o Senhor Jesus, o rei de toda a terra, na verdade. Então, José é advertido e o texto diz que ele se dispôs, tomou de noite para fugir, para viajar na calada da noite, albergado pela escuridão. Ele tomou de noite o menino e sua mãe Maria e partiu para o Egito. Perceba que a atitude é tomada por José. É José que capitaneia aí essa fuga da chamada família sagrada. Depois, versos 19 a 23. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno.
Então, nós encontramos nesses dois textos José tomando todas as precauções, ainda que advertido pelo anjo, mas é José quem toma todas as precauções para salvaguardar a vida de Jesus, para preservar a vida do Senhor Jesus. Nós sabemos que o desígnio de Deus, o decreto divino, era que Jesus morresse na cruz do Calvário. E haveria de acontecer assim. Entretanto, a nossa confissão de fé diz que Deus age utilizando-se não apenas das causas primárias, que é a própria vontade de Deus, mas das causas secundárias. As causas secundárias são aquelas causas existentes no mundo que causam os seus efeitos naturais. No caso aqui, a causa secundária é o cuidado de José. Então, Deus havia decretado que Jesus não morreria na sua infância, mas ele morreria aos 33 anos de idade na cruz. Mas ele cumpre esse decreto utilizando-se do ministério de José. José é usado por Deus para preservar a vida de Jesus. Ele faz isso viajando de noite, ele faz isso preferindo ir morar na Galileia, fora da província da Judéia, uma vez que Arquelau governava na Judéia, ainda que ele tenha sido ali advertido pelo anjo também. Mas nós percebemos aqui que o cumprimento das promessas de Deus está em total harmonia também com a responsabilidade humana representada em José, com o cuidado que José teve. O pai é, portanto, o provedor material do filho. A primeira obrigação, e a mais básica delas em relação ao pai, é que ele seja o provedor material do filho. É que ele preserve a vida do filho na sua infância. Esse é um dever específico dos homens no casamento. Paulo fala sobre isso em Efésios 5, de 28 a 30, quando ele diz que o homem, o marido no casamento, se ele odiar a sua própria esposa, é como se ele odiasse a própria carne. E você não odeia a sua própria carne, o seu próprio corpo. Antes você nutre esse corpo e cuida dele. Paulo utiliza essa imagem para mostrar bem a posição do homem em relação à sua família. Um homem cuida da sua família. O marido, o pai, provê para os seus. Ele não deixa que os seus passem fome. É óbvio que existem situações e situações. Eu não quero aqui demonizar, nem atribuir pecado a toda e qualquer situação de necessidade. Mas a Bíblia nos mostra que o dever do homem é sair de casa todos os dias e batalhar e suar pelo provimento dos seus, para garantir a vida dos seus. Isso envolve não apenas a provisão, mas também a proteção. É o homem que é o incumbido também de proteger a sua família. Se o ladrão invade a casa de noite, não é a mulher que vai olhar o que é que está acontecendo. É o homem que vai fazer isso. É por isso que Provérbios traz uma orientação muito sábia. Abra aí a sua Bíblia em Provérbios capítulo 24, verso 27. Provérbios capítulo 24, versículo 27. Diz o seguinte: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Veja que sabedoria do autor bíblico. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. O autor está falando aqui da necessidade de que um homem, antes de constituir uma casa, de constituir uma família, ele primeiro apronte a sua lavoura, ou seja, ele providencie um meio de subsistência honesto. E depois que ele tem esse meio de subsistência, aí ele tem autorização bíblica, moral, para constituir uma família. Antes disso, não. É claro que nós nunca temos garantia absoluta de que o nosso trabalho ele vai nos garantir o sustento. Né? A nossa certeza vem da provisão do Senhor. Né? Nós nunca vimos um justo passar fome. Então é claro que a gente não está falando aqui de certeza absoluta, né? Mas a Escritura nos aponta para esse fato de que o homem deve providenciar e deve conseguir um certo grau de confiança e de concretude de que ele poderá sustentar os seus e evitar a penúria da sua
família. E a Escritura aponta que aqueles homens que não cumprem com esse dever, o homem que não trabalha, o homem que não mostra organização financeira suficiente, nem disposição para trabalhar suficiente, a ponto de deixar os seus próprios passarem necessidade, esse homem é um pecador considerado pior do que os incrédulos. Paulo diz isso em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Paulo está lidando aqui com alguns que estavam na igreja e faziam isso. Homens que estavam na igreja e não queriam trabalhar. E eram relaxados na manutenção dos seus. E deixavam, por irresponsabilidade, que os seus próprios passassem necessidade, vindo a depender da igreja. Paulo diz que esses homens têm negado a fé com o seu procedimento e são pior do que os incrédulos. Então, a primeira obrigação, e a mais básica delas, em relação a um pai, a um homem, pai de família, é que ele seja o provedor material da sua casa. É claro que essa obrigação, ou essa participação, ela também pode recair sobre a mulher. Não existe vedação bíblica. Mas a responsabilidade, essa tarefa é cobrada biblicamente do homem. A responsabilidade, a obrigação e a cobrança que advém dela recai não sobre a mulher, mas sobre o homem. A responsabilidade feminina na família, ela está vinculada ao cuidado da casa. Enquanto que a responsabilidade masculina na família está vinculada à provisão e à proteção do lar. Então, José, foi o provedor material de Jesus. Ele providenciou que a vida de Jesus fosse mantida, principalmente durante a sua infância. Em segundo lugar, acho que o som ainda tá legal, né? Ninguém está falando nada, então eu acho que está dando para ouvir. Em segundo lugar, Jesus foi o provedor... José foi o provedor intelectual de Jesus. Esse ponto é interessante. José foi o provedor intelectual do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 3. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, verso 3. Marcos é o único evangelho que não cita José, mas aqui nós vamos ter uma citação implícita de José, certo? Marcos 6, 3. Não é este, referindo-se a Jesus, né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Veja que ele é citado apenas como filho de Maria nesse texto, né? O que dá a entender, então, que José realmente já estava morto nessa época. Mas Jesus é chamado de carpinteiro. Antes de Jesus iniciar o seu ministério como Messias, como pregador, Jesus era carpinteiro. A pergunta é, de quem Jesus aprendeu esse ofício? Só existe uma resposta aceitável, de José. José ensinou a Jesus o ofício da carpintaria. A carpintaria, nos tempos de Jesus, ela não se limitava ao trabalho com madeira, certo? Como acontece nos dias de hoje. O carpinteiro, ele trabalhava primordialmente, de fato, com a madeira, mas ele também fazia alguns serviços de alvenaria. Então, o carpinteiro, nessa época, era um misto de carpinteiro, de madeireiro, digamos assim, e pedreiro. Então, Jesus, ele provavelmente, muito provavelmente, ele tinha habilidades nas duas áreas. Ele sabia lidar com a manufatura da madeira e também da pedra, né, com as construções envolvendo minerais. Então, Jesus deveria ter conhecimentos aí relacionados a essas duas áreas. Uma outra informação importante sobre Jesus pode parecer óbvio, mas não é.
é que Jesus sabia ler e escrever. Jesus não era analfabeto. Ele sabia ler e escrever. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, versos 16 e 17. Lucas 4, versos 16 e 17. Diz o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Aí tem a citação do texto. Então veja que Jesus sabia ler. Ele leu esse texto, ele encontrou o lugar ali da citação do profeta Isaías. E Jesus também sabia escrever. João capítulo 8, verso 8. Abra lá em João capítulo 8, verso 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. É aquele episódio lá da mulher adúltera, né? Que é levada até a presença de Jesus, enquanto os fariseus argumentam ali, Jesus estava escrevendo no chão. Então Jesus sabia ler e escrever. Vejam bem, muitas vezes, por causa da divindade de Jesus, nós temos a tendência de diminuir a sua humanidade. E principalmente de diminuir o estado de humilhação de Jesus. Jesus assumiu a natureza humana debaixo dos efeitos da queda. E nós não podemos diminuir isso. Então Jesus passou por todos os estágios da vida humana como um homem. Por que eu estou dizendo isso? É porque muitas vezes a gente pensa em Jesus como uma criança e a gente acha que Jesus nasceu com o conhecimento de um adulto. Isso não é verdade. Jesus nasceu com o conhecimento de uma criança. Esse é o grande mistério da unipersonalidade de Jesus, das duas naturezas em uma pessoa. Porque ao mesmo tempo em que, como Deus, ele era e é onisciente, como homem, e entrando na humanidade, debaixo dos efeitos da queda, humilhando-se, ele teve que aprender. Então, não se escandalize com o que eu vou dizer agora, mas houve uma época em que Jesus não sabia ler e escrever. Não sabia. Ele teve, em sua humanidade, ele teve que aprender. Ele aprendeu a ler e a escrever, ele aprendeu também uma profissão. E é interessante que, na cultura judaica, a questão da transmissão da escrita era muito forte. De todos os povos antigos, principalmente antes dos gregos, de todos os povos antigos, seguramente, sem dúvida alguma, o povo mais alfabetizado era o povo hebreu. Por quê? Porque dentro das obrigações religiosas dos hebreus estava a transmissão da lei. A lei deveria ser transmitida geração após geração. Por isso, os judeus, pelo menos os homens, eles, se não todos, a esmagadora maioria sabiam ler e escrever. Isso não era tão comum na antiguidade, certo? Isso não era tão comum na antiguidade. Os outros povos, pelo menos até os gregos, era a aristocracia que sabia ler e escrever. Entre os judeus, isso não acontecia. Vejam, inclusive, abrindo um parênteses aqui, como a fé cristã sempre esteve ligada à questão da educação. E como a educação sempre floresceu na fé verdadeira, na fé de Yahvé. Os judeus, eles sabiam ler e escrever, eles aprendiam na infância, por causa do dever que os pais tinham de transmitir o conteúdo da lei para as próximas gerações. Então, Jesus sabia ler e escrever, ele aprendeu isso, e ele aprendeu também uma profissão, a de carpinteiro. De quem ele aprendeu tudo isso? A resposta é uma só. Ele aprendeu de José. José ensinou ao Senhor Jesus a ler e a escrever e lhe ensinou também uma profissão. Isso mostra que a paternidade envolve também a formação intelectual e prática para a formação de uma nova família. Ser pai e exercer a paternidade envolve também participar da formação intelectual do filho. E nós temos um exemplo na Escritura disso, que é todo o livro, praticamente todo o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, talvez você não saiba disso, ele é escrito, a grande maioria, por um rei
que é Salomão, que escreveu a maior parte dos provérbios, para os seus filhos. O eu lírico de Provérbios é um rei que está ensinando um jovem príncipe a sabedoria para que no futuro ele venha reinar em lugar do pai. Então veja que nós temos aí o rei ensinando o seu ofício para o seu filho, assim como José ensinou o seu ofício para Jesus. Então o próprio livro de Provérbios, em sua maior parte, é uma expressão disso, de como um pai deve participar da formação intelectual, inclusive, do seu filho. Tem um livro muito interessante. Estou olhando de vez em quando aqui para o chat para ver se o som está legal, mas eu acho que ainda está. Tem um livro muito interessante que é esse aqui, ó. Vou recomendar principalmente para os homens. Homens de Verdade. Publicação da editora Fiel, e é escrito pelo Richard D. Phillips, que é um pastor presbiteriano, inclusive, lá dos Estados Unidos. Ele é ex-militar americano, ele serviu no exército americano, hoje é pastor, e escreveu esse livro aqui, Homens de Verdade, em que ele fala sobre a vivência da masculinidade bíblica em diversas áreas da vida. Quando ele trata sobre a questão da educação dos filhos, o Richard Phillips, ele diz que a educação dos filhos deve envolver 4 verbos, 4 atividades que os pais devem desenvolver junto com seus filhos. Essas 4 atividades são ler, o pai deve ler com os filhos, vou falar sobre isso no próximo tópico. O pai deve orar com os filhos, e o pai deve trabalhar com os filhos e brincar com os filhos. Então são 4 verbos: ler, orar, trabalhar e brincar. No terceiro verbo, que é o verbo trabalhar, ele diz algo muito interessante. E agora eu vou citar aqui. Vou citar aqui o livro, páginas 155 e 156. Ele diz o seguinte: tanto quanto possível, precisamos envolver nossos filhos em nosso próprio trabalho. Isso provavelmente não significa nosso emprego formal, mas envolve tarefas domésticas, trabalho no quintal e manutenção doméstica básica. Meus filhos, especialmente os meninos, adoram me ajudar nas tarefas da casa. Como não sou particularmente perito nessa área, é um desafio à minha paciência envolver crianças que são ainda menos competentes. Levar o tempo necessário para incluí-los e ensiná-los torna tudo ainda mais lento e mais difícil. Mas e daí? Muito mais importante que o ritmo do progresso é o relacionamento com meus filhos, que está sendo fortalecido quando trabalhamos juntos. A nossa cultura perdeu isso. Antigamente era meio que tradicional isso, o pai ensinar o ofício ao filho. Não que o filho seja obrigado a prosseguir naquele ofício pelo resto da vida. Mas é interessante como tinha isso antigamente, né? Do ferreiro ensinar o filho a ser ferreiro e o filho continuar e depois, e haver até aquele negócio familiar que perpassa gerações. Isso é uma coisa bonita que a nossa sociedade, infelizmente, perdeu. Mas é interessante que o Richard D. Phillips ele diz isso, que a questão não é o trabalho em si, mas o relacionamento pai e filho que é desenvolvido por meio dessas atividades. Então, ainda que você não tenha conhecimento, ainda que você não tenha talvez capacidade de fazer homeschooling, de ensinar seus filhos integralmente em casa, mas você deve participar da formação intelectual deles. E ainda que você não tenha estudado, ainda que você não tenha muita educação formal, mas você pode ensinar tarefas básicas. Você tem habilidades, você trabalha, você sabe fazer serviços. Então você pode ensinar o serviço, aquilo que você sabe fazer. Você pode transmitir esse conhecimento prático. Seu conhecimento pode não ser teórico, pode não ser científico, mas é um conhecimento prático. E você pode transmitir esse conhecimento, transmitir essa expertise aos seus filhos. Porque isso faz parte, então, do papel também paternal em relação aos filhos, e isso deve também ser observado. Então, José foi também o provedor intelectual de Jesus. É uma imagem que, para mim, ela chama um pouco a atenção, tentar imaginar o Senhor Jesus, Deus Filho encarnado, tendo que aprender a ler. Eu imagino ali ele sentado do lado de José, e José ensinando o alfabeto hebraico a Jesus e lendo a lei do lado dele. E Jesus tendo que aprender uma lei
que foi dada por ele mesmo, sendo Deus. Para mim é um pouco fascinante pensar nisso. Em terceiro lugar, então nós já vimos que José foi o provedor material de Jesus, o provedor intelectual. E em terceiro lugar, José foi o provedor espiritual do Senhor Jesus. José exerceu uma provisão espiritual em favor do Senhor Jesus. Vamos ver as evidências disso? Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 2, versos 21 a 24. Lucas, capítulo 2, versículos de 21 a 24. Lucas 2, de 21 a 24, diz o seguinte: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então nós encontramos aqui Jesus sendo introduzido na comunidade da aliança. Ele foi circuncidado e por Jesus, já que Jesus foi o primogênito de sua família, o primeiro a nascer na família sagrada, deveria haver um sacrifício em favor de todo primogênito, como a lei determinava. Então, José cumpre com esses 2 requisitos, com essas 2 prescrições da lei cerimonial, a circuncisão e a oferta pelo primogênito. Dessa maneira, Jesus foi introduzido à comunidade da aliança. A partir daquele momento, ele poderia ser considerado filho de Abraão, no sentido de fazer parte da comunidade da aliança. No nosso contexto, qual é o rito que introduz a criança na comunidade da aliança? É o batismo. Nós somos presbiterianos e nós entendemos que o batismo substituiu a circuncisão. E aí já vem uma aplicação logo de cara. O pai deve apresentar seus filhos ao batismo. Ele não pode se negar a fazer isso. Nós somos presbiterianos e nós acreditamos também no pedobatismo, ou seja, na necessidade, vamos colocar assim, de que as crianças sejam batizadas. Muitas denominações são credobatistas, ou seja, elas creem que você só deve ser batizada quando crer, na fase adulta, ou depois que você tenha razão suficiente para isso. Nós não concordamos com esse ponto de vista, em que pese respeitemos. Mas nós somos pedobatistas. Nós acreditamos que os filhos dos crentes fazem parte da comunidade da aliança e o símbolo disso é o batismo. Então, o pai deve apresentar os seus filhos ao batismo o quanto antes, tão logo isso seja possível. Outro texto, ainda em Lucas 2, andando um pouquinho, a partir do verso 39. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, veja aí, José cumprindo a lei de Deus, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vou ler até aqui. Então, José cumpre com essa parte cerimonial da lei. Ele apresenta Jesus à circuncisão no 8º dia, como a lei determinava. Ele sacrifica pelo Senhor, sendo o primogênito de sua família. E ele volta, então, para Nazaré. Lembremos que ele foi morar na Galileia, porque Arquelau reinava na Judéia. E aí o texto nos diz que Jesus crescia e se fortalecia, e ele se enchia de sabedoria. Veja, novamente nós temos que considerar aqui a humanidade de Jesus e o seu estado de humilhação. Jesus, houve um momento da sua vida em que ele não tinha conhecimento intelectual do conteúdo da lei. Ele teve que aprender essa lei. Quando o texto nos diz aí que ele se enchia de sabedoria, essa sabedoria é uma sabedoria que é providenciada pelo conhecimento da lei. Então, José, ele cumpria com as prescrições da lei que diziam que o pai deveria ensinar a lei ao filho. É isso que José fazia em relação a Jesus. Tanto é que no texto seguinte nós vamos encontrar Jesus com 12 anos de idade debatendo com os mestres da lei.
É claro que, por causa de sua divindade, Jesus tinha capacidades superiores em relação aos outros meninos, né? O R6, acho que é o J.C. Ryle, naquela série de livros dele chamada Meditações no Evangelho acho que tem dos 4 evangelhos. Eu acho que é no comentário dele de Marcos, tem um momento em que ele diz que, às vezes, a divindade de Jesus, a sua glória, era tão forte que ela meio que rompia as grades do estado de humilhação. Então, às vezes, a glória de Jesus ela reluzia tanto que nem mesmo o seu estado de humilhação podia conter. É claro que a gente está falando de maneira aqui um pouco coloquial, né? Então, esse episódio aí de Jesus ensinando aos mestres da lei é um desses momentos em que ali um pouquinho da glória de Cristo lampeja, né? Como na transfiguração, vai acontecer mais na frente. Mas nós acreditamos que Jesus teve que aprender a lei, o que é um mistério para nós entendermos. Como é que o autor da lei teve que aprendê-la, como eu falei agora há pouco. Mas Jesus teve que aprender essa lei. E essa lei lhe foi ensinada por José. Não é por acaso que os versos 39 e verso 40 aparecem pouco depois de ser narrada a circuncisão de Jesus. Lucas está tentando nos mostrar aqui como Deus usou José e Maria, seus pais, na preservação também espiritual de Jesus, para que Jesus aprendesse a lei enquanto homem. Então, nós acreditamos, nós cremos que José cumpriu com as prescrições legais que obrigavam os pais a ensinar a lei aos seus filhos. Onde é que estava essa prescrição legal? Abra aí em Deuteronômio, texto bem conhecido. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Deuteronômio 6, versos 6 e 7 diz: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Então era isso que a lei dizia. Primeiro, a lei vai estar no seu coração e você vai inculcar e você vai falar dela em todo momento. Assentado, andando pelo caminho, ao deitar, ao se levantar, você vai falar essa lei para os seus filhos. Existe uma questão aqui, estou caminhando para o final, certo? Já estou perto. Existe uma questão idiomática aqui, linguística, que está por trás desse texto de Deuteronômio, que é chamado de Shema, esse texto aqui. E é o seguinte: o hebraico é uma língua consonantal. Ou seja, o hebraico não tem vogais. O hebraico é composto de 22 letras, todas elas consoantes. Muito tempo depois que o Antigo Testamento foi escrito, já depois de Jesus, houve um trabalho de recuperação, de atualização do idioma hebraico, e nesse trabalho foram adicionados alguns sinais, não são letras, são alguns sinais que indicam os fonemas vocálicos no hebraico. Então, hoje você tem sinais que indicam as vogais. Mas, esse trabalho foi feito pelos massoretas, gerou o texto que é chamado de texto massorético, né? Mas quando o Antigo Testamento foi escrito, não havia nenhuma indicação gráfica dos fonemas vocálicos. Você só tinha as indicações das consoantes. Isso significa dizer que se você, nessa época, na época de Deuteronômio, aqui no Antigo Testamento, na época de Jesus também, se você pegasse um manuscrito do Antigo Testamento e tentasse ler, só olhando a palavra, você não conseguiria pronunciar a palavra, porque você só teria a indicação das consoantes, você não teria informação sobre os fonemas vocálicos ali. Então as palavras se tornariam impronunciáveis. Imagina aí você tentar pronunciar uma palavra que só tem consoantes. Então, como é que os judeus conseguiam transmitir a lei? Através da fala, da escrita e da fala. Então, como é que os judeus conseguiam ler a lei? Eles conseguiam ler
porque eles sabiam ler e também porque eles conheciam a pronúncia da palavra. Como é que eles conheciam a pronúncia da palavra? Porque desde o dia em que Deus proferiu a lei do Monte Sinai, essa lei passou a ser repetida oralmente dos pais para os filhos. Então, não sei se vocês estão me entendendo. Eles sabiam escrever a palavra, mas a pronúncia ela tinha que ser decorada por causa dessa característica do idioma hebraico. Tudo isso mostra como a questão da fala, de proferir a lei, era essencial no contexto do Antigo Testamento e no contexto ainda em que Jesus viveu, por causa dessa característica do idioma hebraico. Então, não bastava copiar o Antigo Testamento, era necessário pronunciá-lo, era necessário repeti-lo. A cultura hebraica é uma cultura muito oral, de transmissão oral do conhecimento, muito por causa dessa característica do hebraico. Então, essa informação idiomática é o que explica esse texto aqui. Então, até mesmo por isso, os hebreus eles deveriam falar, repetir, inculcar a lei para que os filhos soubessem o que a lei diz. Inclusive, é por isso que o nome de Deus, o nome, digamos assim, original de Deus, ele se perdeu. Por quê? Porque os hebreus eles não pronunciavam o nome de Deus, com medo de quebrar o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, como eles deixaram de pronunciar o nome de Deus, a pronúncia ela se perdeu. A informação de como o nome é pronunciado se perdeu. E o que sobrou foi um tetragrama, 4 consoantes que são impronunciáveis. Então, digamos assim, o nome original de Deus, aquele nome que é proferido lá em Êxodo 3, ele de alguma maneira se perdeu por causa disso. Então, veja, eu fiz esse arrudeio todo para mostrar como a questão da transmissão oral da lei ela era essencial no Antigo Testamento. E Jesus passou por esse processo. A lei lhe foi transmitida oralmente. Nós sabemos, por tudo isso, que José lia a lei para Jesus. Jesus ouviu da boca de José a lei ser proferida. E isso é importantíssimo. E nós temos um eco disso lá no Salmo 78. Abra lá. Salmo 78, versos 3 e 4. Salmo 78, versículos 3 e 4. Veja o que o autor vai dizer, veja que interessante. Salmo 78, versos 3 e 4. O que ouvimos, não é o que nós lemos, é mais do que isso, é o que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram quem? Nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Você consegue perceber o eco de Deuteronômio 6 aqui nesse texto? O Deuteronômio 6 vai dizer, repita, fale a lei, pronuncie a lei. Aí o Salmo 78 vai dizer, o que nós ouvimos dos nossos pais, nós agora vamos transmitir para os nossos filhos, da nossa boca, eles vão ouvir da nossa voz. No livro, aqui, o Homens de Verdade, o autor fala sobre isso, sobre a importância de que o pai leia a lei, a escritura sagrada para o filho. Muito mais do que mostrar a Bíblia, muito mais do que mandar para a igreja, é importante que o filho adquira uma memória auditiva da lei sendo lida e sendo pronunciada na boca do pai. Isso torna a coisa muito mais humana. Isso faz com que a criança saiba, essa fé é a fé de meu pai, é a fé do meu avô, é a fé da minha família e agora eu devo transmiti-la uma geração adiante. Um teólogo presbiteriano chamado Robert Louis Dabney, ele diz o seguinte, a educação das crianças para Deus é a tarefa mais importante desempenhada sobre a terra. Trata-se do único negócio para o qual a terra existe. A ele deveria estar subordinada a política, a guerra, a literatura e a produção de dinheiro em sua inteireza.
todo pai deveria sentir, em especial a cada hora do dia, que, após assegurar a própria eleição e vocação, esse é o fim para o qual Deus o mantém vivo. Essa é a sua tarefa sobre a terra, diz Robert Louis Dabney. Então, a última e talvez mais sublime tarefa dos pais é serem provedores espirituais de seus filhos, apresentando-os ao batismo, ensinando-lhes a lei. A gente pode resumir nesses dois passos aí. Fazendo-os entrar na comunidade da aliança e depois caminhando com eles nesse caminho através do ensino da Sagrada Escritura, de ler a lei para eles. Esse foi José. José aparece discretamente na Escritura, mas ele aparece como alguém que cumpriu com o seu papel durante o tempo em que Deus confiou o seu próprio filho a esse homem, ao que nós encontramos nos evangelhos. José desempenhou com esse papel satisfatoriamente. Ele proveu materialmente, ele proveu intelectualmente e ele proveu espiritualmente. E ao fazer isso, José estava fazendo nada mais do que imitar o seu próprio Deus, o seu próprio Pai, Deus o nosso Pai. É Deus quem provê para nós materialmente. É Ele quem nos dá enquanto nós dormimos. É Deus quem nos provê intelectualmente. Aquilo que nós sabemos, a profissão que você tem, as habilidades que você adquiriu, não são fruto do seu mérito, simplesmente, mas são fruto, fundamentalmente, da graça de Deus sobre a sua vida. E Deus proveu para nós espiritualmente. Ele mandou o seu Filho amado Jesus Cristo à terra, morrer por nós, satisfazer a justiça do Pai, receber a penalidade do pecado em nosso lugar, em substituição nossa, para que nós fôssemos salvos. É Deus que nos alimenta com a sua palavra. Deus nos deu o seu Espírito, que é o nosso pedagogo, que é o nosso professor, que nos ensina a lei. Deus nos deu a igreja, Deus nos deu pastores, presbíteros, que nos ensinam a lei. Deus nos deu o sacramento, ou os sacramentos, o batismo, que nos introduz na aliança, a Santa Ceia, que aumenta a nossa fé, que fortalece a nossa fé. Deus nos deu absolutamente tudo. Deus é o nosso Pai por excelência. Por isso que na oração dominical, na oração do Senhor, nós iniciamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Portanto, que você que é pai, que você possa saber que desempenhar esse papel é, acima de tudo, parecer-se com Deus. É, acima de tudo, imitar o nosso Deus, o nosso Pai. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar graça no desempenho deste serviço, para a sua honra, para a sua glória. Vamos orar. Deus bendito Pai, mais uma vez nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado pela tua provisão. Obrigado, ó Deus, pela vida de José, escolhido pelo Senhor para o desempenho desse papel fundamental no ministério de teu filho. Obrigado, Senhor, porque tudo o Senhor dispôs para que Cristo chegasse à cruz e realmente oferecesse por nós um sacrifício perfeito, um sacrifício que é aceito pelo Senhor, de maneira que nós somos salvos, não por nossas obras, mas pela justiça conquistada por Cristo. Abençoa, Deus, aos pais, aqueles que buscam ser pais também, para que nós conheçamos mais e melhor a vontade do Senhor. E que nós possamos, ó Deus, nos parecer contigo, agindo para com os nossos filhos, da maneira como o Senhor mesmo agiu para conosco, de maneira bondosa, nos tratando como filhos amados em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tenham todos um bom domingo, um bom dia do Senhor. E às 6h30 nós estaremos lá no templo da Primeira Igreja Presbiteriana, cultuando a Deus nesse que é o seu dia. Deus abençoe, bom domingo.